Deixe Deus cuidar de tudo. Amém? Deixe Deus cuidar de tudo. Você já parou para refletir a respeito dessa transferência de responsabilidade? Essa transferência de responsabilidade, tirando de nós a responsabilidade do autocuidado e transferindo-a para o Senhor. Você sabia que esta é a forma correta? Nós não podemos nada fazer por nós, mas aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que tem cuidado de nós, este tudo pode fazer pelas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, aprender a transferir a responsabilidade do cuidado da nossa vida para Deus. Isto leva-nos a uma dependência completa do cuidado do Senhor. É você tornar-se dependente entendendo que nada és, você olha para si mesmo e compreende que nada você pode fazer. Diz a palavra que nós não podemos acrescentar um côvado, ou seja, por volta de 45 centímetros ao curso da nossa vida. Nada podemos fazer, irmãos, se a chuva vem, é o cuidado de Deus. Se o sol vem, é o cuidado do Senhor. Se você está vivo, o fôlego de vida está no teu ser, é o cuidado de Deus. Se você tem forças para trabalhar, é porque Deus te fortalece. Se tens o alimento, quem é que lhes proporciona o alimento? Deus. Olha só, se tens bens sobre a face da terra, quem lhe dá a prosperidade? Deus. Ou seja, irmãos, de forma direta, nós podemos ver o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Agora, cabe a cada um de nós um agir, uma ação, que é entregar o cuidado completo da nossa existência para Deus. E eu quero chamá-los a atenção para as palavras de Davi. Salmo capítulo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Ouça o que ele diz. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois no Senhor, espere, pois no Senhor. Pedro diz, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, preocupações, porque ele cuida de vocês. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, esse Pedro é o apóstolo. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, sinônimo de preocupações, porque ele cuida de vocês. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, para que nós possamos, ó Deus, corajosamente transferir a responsabilidade do cuidado da nossa vida para Ti, para que nós possamos esperar, confiar e vermos o Teu agir na nossa existência. Esse é meu clamor em nome de Cristo. Amém. Amém, amados? Queridos, essa é uma verdade que nós precisamos tomar posse, nos agarrarmos a ela, falarmos para o Senhor: Deus, eu acredito, Senhor, eu confio, Senhor, eu quero esperar em Ti, eu quero perseverar em Ti, eu quero descansar em Ti, eu quero andar contigo, Senhor, eu quero experimentar da Tua graça sobre a minha vida. Eu sei, amados, que falando tudo é muito bonito, é até, poético, não é? Na prática, exige um preço. E o preço, amados, chama-se esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque a partir do momento que nós declaramos a Ele que confiamos, é porque estamos transferindo o domínio da nossa existência para o Mestre, para o Todo-Poderoso. Nós vivemos numa época em que as coisas são instantâneas. Se você envia um e-mail, é instantâneo. Se você manda uma mensagem no WhatsApp, você clica e recebe. Se você faz um Pix, é uma coisa interessante, coisa de segundos. Tudo é muito instantâneo, tudo é muito instantâneo. E isso cria em nós, amados, aquela necessidade de receber para ontem o cuidado de Deus na nossa vida. E nós já não sabemos esperar. Nós não sabemos confiar.
Você até pode transferir, você fala: Senhor, estou transferindo toda a minha vida para Ti, Senhor, eu quero esperar, eu quero ter bom ânimo, eu quero ser fortificado, Senhor, eu quero, Pai, eu quero esperar em Ti, eu quero experimentar da Tua graça, do Teu cuidado. No entanto, você precisa da bênção para ontem. A bênção não chegou hoje, passa-se uma semana, onde está a minha bênção? Um mês se foi, e a bênção? Um ano, cadê a bênção? Ana esperou no Senhor. Davi esperou no Senhor. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, irmãos, veremos que muitos esperaram no Todo-Poderoso e receberam a bênção, mas não foi instantânea. Nós temos que reeducar nossa visão de Deus. Reeducar a nossa visão de Deus, para que nós possamos, de fato, entender que o Senhor, Ele atende, mas no tempo dEle. Esta é a verdade, amados, esta é a realidade. O imediatismo que é tão comum na nossa existência precisa ser jogado fora, para que nós possamos verdadeiramente confiar no Senhor. E vem aquela pergunta retórica: será que nós confiamos no Senhor? Quando eu olho para a minha vida, irmãos, eu sou muito autocrítico. Quando eu olho para a minha vida, pergunto a mim mesmo: será que eu confio em Deus? Será que eu confio no Senhor? Será que você confia em Deus? Será que você confia no Senhor? Amados, nós precisamos deixar que o Senhor abra os nossos ouvidos, nossos olhos, para que nós possamos enxergar a verdade de Deus na nossa vida. É preciso descansarmos no Senhor, esperar no Senhor, mesmo que tudo não vá da forma que nós entendemos que deveria ir, mesmo que tudo esteja de ponta cabeça, descansa no Senhor. Isso significa transferir o nosso cuidado pessoal, para Deus, para que Ele possa cuidar de nós. Porque Ele vai agir, Deus vai agir. Uma das coisas que que nós podemos ter certeza, é que Deus não te esquece. Você pode esquecer do teu filho, do teu pai, da tua mãe. Você pode esquecer de trabalhar, esquecer de tudo na vida. Mas Deus não esquece de você. Deus não esquece. A palavra esquecer não está no vocabulário de Deus para com a tua vida. Entenda dessa forma. Ele cuida de você, mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando você está em meio aos processos difíceis dessa vida louca que nós temos vivenciado nos últimos tempos. Processos que geram medos, que geram inconstâncias, que geram inseguranças. É no meio desses processos que nós precisamos entender que Deus cuida de nós, que o Senhor cuida de nós. Amém? Quem escreveu esse texto? Salmo capítulo 27, versículo 14. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se no seu coração. Espere, pois, no Senhor. Quem escreveu esse texto foi Davi, irmãos. Davi foi um homem que soube esperar no Senhor. Claro, ele teve também suas falhas. Houve momentos em que ele foi precipitado, no entanto, a palavra diz que ele soube esperar e ele escreve a respeito disso. Foi um homem que teve medo, sim, teve medo, mas não deixou-se dominar pelo medo. As fraquezas vieram, mas não deixou-se dominar pelas fraquezas. Os pecados surgiram, mas os pecados não o dominaram, porque o Espírito Santo movia na vida daquele homem. E esse homem diz, amados, da necessidade de confiança, de fé. Oh, glórias! Mesmo quando tudo vai muito mal. Quando ele escreveu esse texto, ele estava em momentos difíceis. Ele estava sendo perseguido. Todo o reino de Israel procurava Davi. Todo o reino, todas as autoridades, todo o poder de Israel procurava Davi, já que Saul procurava matá-lo. Não eram momentos fáceis, momentos difíceis. E ele diz, espere no Senhor, espere no Senhor.
Irmãos, e com isso nós aprendemos com Davi a necessidade de esperar em Deus. A necessidade de esperar em Deus. Eis um conselho para as nossas vidas: transferir a nossa expectativa, transferir o nosso tempo, transferir as nossas datas para o controle de Deus e esperar em Deus. Se eu afirmar para vocês que é fácil, seria hipócrita? Não, não é fácil. Eu tenho dificuldades em esperar em Deus. Eu tenho dificuldades em esperar no Senhor. E imagino eu que você também tenha essas dificuldades. No entanto, nós temos que aprender a necessidade de confiar no Senhor de uma forma tão grande, a ponto de essa nossa falta de esperança, de esperar no Senhor, não domine a nossa vida. Eu tenho que lutar para que ela não domine a minha vida. Davi, amados, afirma de uma forma clara a necessidade de esperarmos no Senhor. Quando nós esperamos em Deus, nós estamos deixando que Deus cuide da nossa vida. É uma forma de você transferir o cuidado da tua existência para o Senhor, porque Ele vai cuidar de você. No entanto, é necessário esperar não o nosso tempo, o nosso tempo, o calendário, enfim, o programa, as datas que você estabeleceu. Não, espere no tempo do Senhor, porque o Senhor sabe qual é o tempo para que Ele venha agir de uma forma grandiosa na sua vida. No Salmo 46, versículo 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A recomendação é aquietar-nos. Aquietar-se, ficar quieto, esperar, confiar, porque este Deus cuida de nós. Irmãos, às vezes nós não entendemos o que significa cuidado de Deus para com a nossa vida. Nós não entendemos isso porque nós não conseguimos ver a mão, nós não conseguimos ver o olhar do Senhor, nós não conseguimos contemplar a face do Todo-Poderoso, e isso faz-nos entender que o Senhor não está olhando para as nossas almas. No entanto, amados, o Senhor tem um amor tão grande, mas tão espetacular para com as nossas vidas, a ponto de dar-nos Cristo Jesus numa cruz imunda, suja, maldita, madeiro maldito. Ele nos deu Cristo Jesus porque Ele nos amou e Ele cuidou da tua alma, cuidou da tua salvação. Ele olhou para você, Ele viu que nós necessitávamos de salvação, haja vista que estávamos condenados à perdição eterna. Mas o Senhor te amou tanto, a ponto de, no tempo certo, dá-nos Cristo Jesus. E glórias a Deus por isso, irmãos. Nós, amados, precisamos entender que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido. Amém? As nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos problemas diários, tudo isso nos empurra para uma vala comum, a vala da desesperança. Mas quando nós jogamos todos esses fardos pesados sobre aquele que diz: vinde a mim e traga seus fardos, vamos aprender a esperar no Senhor. Davi soube esperar no Senhor. E na palavra de Deus nós vemos tantos exemplos, irmãos, de pessoas que souberam esperar no Senhor. Talvez o caso mais notório seja Abraão e Sara. Eles tinha uma promessa do Senhor, tinha uma promessa espetacular. Deles nasceria todo um povo, uma nação, povo como areias das praias. Mas o tempo passava, a idade avançava. Eles olhavam para o seu calendário. Mais um ano. Cadê o Isaac? Mais um ano está passando. 80 anos, 81, 82, 83, 90, 91, 92... Meu Deus do céu! E o Isaac? Vamos dar um jeitinho. Em consenso com Sara, eis que surge Agar. E com Agar um grande problema que perdura até os nossos dias. Mas
Depois que eles escolheram o tempo, eis que chegou o tempo de Deus. Eis que chegou o tempo de Deus e nasce Isaque. Eis aí, amados, um exemplo de pessoas que não souberam esperar o tempo de Deus, mesmo sendo o pai da fé, pai de multidões. Aprendamos com aqueles que vivenciaram momentos difíceis na vida, que nós precisamos esperar no Senhor, porque Deus não nos desampara, Deus não nos deixa. Irmãos, esperar em Deus não é uma vida passiva como muitos pensam. Estou aqui de braços cruzados esperando. Não. Quando você espera no Senhor, você está crescendo diante dEle. Não é uma vida passiva, mas é uma vida ativa, uma vida de crescimento, de unidade, uma vida de confiança. A tua fé é cada dia maior. O Senhor agrega meios, formas, para que a tua fé cresça de uma forma sobrenatural. E certamente verás que Deus é aquele que controla todas as coisas. E o mais sábio de cada um de nós, a atitude mais sábia, é esperar no Senhor. É esperar em Deus. Elias, espera no Senhor. Alma, espera no Senhor. Amém? Que nós possamos esperar no Senhor. Mas Davi continua nos ensinando, amados, nos ensinando a necessidade de uma transferência de cuidado. E ele diz que nós não devemos jamais perder o ânimo. Jamais percam o ânimo. Glórias! Jamais percam a esperança, a coragem, a fé, a confiança em Deus. Entenda ânimo como esperança, coragem, fé, confiança em Deus. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Esse homem, amados, viveu há 3.000 anos atrás, aproximadamente. Mas foi um homem que, como nós, aproximou-se do Senhor. Procurava viver a vontade do Eterno. Procurava, amados, cada dia mais ter uma comunhão íntima, poderosa com o Senhor. Como nós, procurava essa comunhão e alcançou essa comunhão com Deus. Isso mostra-nos que é possível possuirmos uma comunhão verdadeira, que é possível andarmos, amados, firmados na rocha, experimentando do poder, da graça de Deus sobre a nossa vida, vendo quão bom, quão maravilhoso Deus é para com as nossas vidas. Mesmo quando as situações não acontecem como imaginamos, mesmo quando as situações fogem do nosso controle, mesmo quando os problemas são gerados, mesmo quando as dificuldades querem fechar os nossos olhos para a esperança no Senhor, mesmo quando tudo parece que não tem mais jeito. Acredita, Elias, ainda tem um jeito. É preciso coragem, é preciso fé, é preciso esperança no Senhor, porque Deus não nos desampara. O Senhor é aquele que cuida de nós, mesmo quando o desânimo ele anda ao nosso redor, quando o desânimo quer ser nosso amigo, mesmo quando o desânimo bate à porta do nosso coração, e bate. O desânimo, ele se acha nosso amigo, e ele quer fazer companhia a cada um de nós. Não é assim? O desânimo, amados, com certeza é um dos instrumentos que o maligno usa para fazer-nos parar. Mas nós não podemos de forma alguma permitir que ele se instale em nosso coração, porque o nosso coração precisa ser dominado pelo ânimo que é dado-nos pelo Espírito Santo do Senhor. Uma das coisas que nós não podemos esquecer e vale a pena ressaltar é que Deus conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos problemas, conhece e tem solução para toda a nossa vida. Às vezes, amados, nós não entendemos esta verdade, mas é uma realidade. Quando Davi, olha só, o homem segundo o coração de Deus, fiel ao Todo-Poderoso, teve a oportunidade de dizimar, acabar com a vida de Saul diversas vezes, mas ele, por ser temente ao Todo-Poderoso, não o fez. Preferiu obedecer ao Todo-Poderoso.
Mas os seus dias, quase 10 anos, de perseguição, olha só, não abriu mão de Deus. Sabe por que ele não abriu mão do Senhor? Porque ele entendia quem era Deus, ele sabia da promessa de Deus para a sua vida, ele sabia quem era o Todo-Poderoso, ele tinha todo o histórico dos judeus, desde Adão e Eva. Ele conhecia a história, ele sabia quem eram os pais da fé, os patriarcas. Davi tinha plena consciência de quem era Deus. E nesse Deus, ele depositou a sua fé, depositou o seu coração, a sua esperança. E esta é a recomendação do Senhor para as nossas almas. Que haja uma confiança no Senhor. Que o nosso coração seja dominado pela esperança, pela coragem, pela fé. Que estejamos cheios de ânimo. Oh, glórias! Uma lâmpada acesa, oh glórias, uma lâmpada acesa que não nos deixa desanimar, mas que nós possamos perseverar diante das adversidades, porque o nosso Deus é forte, é o Deus poderoso, é o Deus dos céus e da terra. Não subestimemos Deus, não subestimemos Deus. Olha só esse questionamento. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Eu tenho certeza absoluta que a tua resposta é: Deus é o Todo-Poderoso, evidentemente. Deus é o Todo-Poderoso, é óbvio. Mas por que nós não cremos nele? Já parou para pensar nisto? Nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, mas os problemas nos abatem, porque nós não temos coragem de esperar no Senhor. Davi soube esperar, e foram dias, anos difíceis, mas ele tinha uma promessa de Deus, ser rei em Israel. Nós temos a promessa de Deus maior do que a promessa de Davi, sabia? Não há comparação com a promessa que Deus tem para nós e a promessa de Davi. Não há como você fazer uma comparação, mas já vista que a promessa de Deus para a minha vida, a promessa de Deus para a tua vida é infinitamente maior do que aquela que Deus tinha em especial para aquele homem. A promessa de Davi era, ele seria rei em Israel. Rei em Israel. A nossa promessa, somos filhos de Deus. Oh, glórias! Preparando-nos, é um crescimento contínuo para estarmos na glória com Ele para todos sempre. E a promessa do Senhor é que aqueles que são fiéis estarão na glória com Ele. No entanto, necessário é transferirmos o cuidado da nossa vida para o Senhor. Deixar Deus cuidar de tudo e assim teremos uma experiência grandiosa, maravilhosa com o Senhor. Na palavra de Deus, amados, nós deparamos com Josué. Josué foi um homem que também deixou suas marcas sobre a face da terra. Numa época extremamente difícil, mais difícil do que a época de Davi. Muito mais difícil. Estava Josué no deserto. Estava Josué com aqueles milhões de pessoas no deserto. Mas o Senhor tinha uma promessa para ele. O Senhor falou para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Tenha ânimo. Você há de conquistar Canaã. Oh, glórias! Passaram-se os anos, passaram-se muitos anos. E eis que, quando a promessa era visível, eis que eles estavam do lado oposto do Jordão. Olha Canaã do outro lado. Mas quando olharam para Canaã, eles não viram uma terra legal, eles viram Jericó, uma cidade forte, armada, difícil de ser vencida. Mas antes de olhar para Jericó, tinha também o Jordão, transbordante, impossível que passassem por ele. Não existia barcos, pontes e coisas similares. Mas ser forte e corajoso
Foi a palavra de Deus para Josué. Josué não perdeu o ânimo, Josué não perdeu a esperança, Josué não perdeu a coragem. Josué apenas transferiu para Deus o seu problema. E Deus cuidou de uma forma sobrenatural de tudo aquilo. E quando nós lemos a palavra, vemos que o cuidado de Deus iniciou-se quando o Jordão se abriu. Oh, glórias! A palavra diz que uma espécie de barragem, uma barragem invisível, cortou o Jordão pelo meio. As águas foram acumulando na parte de cima e escorrendo para a parte de baixo. E eles passaram em terra seca. Quando entraram em Canaã, eis outro grande problema, Jericó. Jericó estava ali, uma cidade fortificada, difícil de ser vencida. E o Senhor disse para Josué, dê umas voltinhas ao redor de Jericó. Dê umas voltas. Josué transferiu o seu problema para Deus. Deu as voltas e nós conhecemos a história. A palavra diz que os muros de Jericó ruíram e inicia-se aí a vitória e a conquista de Canaã. Amados, tudo é uma questão de ânimo, de coragem, de transferir para o Senhor os nossos problemas, de transferir para o Senhor as nossas necessidades. E nós precisamos aprender a esperar em Deus. Espere no Senhor, espere no Senhor, espere ainda. Jamais perca o ânimo, jamais perca o ânimo. E por fim disse Davi, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se, fortifique-se, fortifique-se. Amados, eis uma forma para que nós possamos vencer nessa terra. É um coração fortificado por Deus. Nós precisamos nos fortalecer nessa comunhão com o Todo-Poderoso. E é assim, amados, que nós vamos deixar Deus cuidar da nossa vida, Deus cuidar da nossa existência. Paulo escreve à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículo 10, disse o apóstolo Paulo, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluias. Isso leva-nos a entender o seguinte, irmãos. Não são as forças humanas que nos fazem vencer. A nossa força vem de Deus. A nossa vitória vem de Deus. Se tu queres vencer as dificuldades que surgem, vencer os problemas que aparecem, se você quer perseverar diante do Todo-Poderoso, eis a necessidade de olhar para o Eterno e encher teu coração com a palavra, encher o teu coração com aquilo que o Senhor deixou-nos como fórmula, uma fórmula para que nós possamos crescer, uma fórmula para que nós possamos andar sempre na sua presença. E a recomendação do Senhor é que nós estejamos continuamente na presença do Pai, continuamente na presença de Deus, para que você cresça, para que você seja forte, para que você seja invencível, para que você possa passar sobre as hostes malignas, para que você possa pisar sobre a cabeça de Satanás. A necessidade é estarmos continuamente na presença de Deus. Já entenderam isso? Estar continuamente na presença do Senhor. Nós, amados, não podemos abrir espaço para nada na nossa existência que venha destronar Deus do centro da nossa vida. Nada pode tomar o lugar de Deus. Ou seja, disse Jesus, quem me ama, guarda os meus mandamentos. A pastora leu isso há pouco. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. E para que isso aconteça, os mandamentos do Eterno precisam estar em evidência na nossa vida. Caso contrário, não é amor verdadeiro. Portanto, se nós queremos e desejamos estar na presença de Deus, ame o Senhor, cumpra os mandamentos do Eterno, persevere na presença do Senhor, custe todo esforço possível. Todo esforço possível.
Nós não podemos de forma alguma, irmãos, nos deixar enfraquecer, mas com ânimo, com perseverança, olharmos para o Senhor. E ainda, amados, para que esse crescer, para que esse fortalecer seja uma realidade, nós temos que continuamente comermos a palavra de Deus, comermos a palavra do Senhor. Mais uma vez, eu quero chamá-los a atenção para essa realidade. Se nós não comermos essa palavra, se nós não nos saturarmos dela, sabe o que é saturar? É quando começa a transbordar, sair, não cabe mais. Enfim, nós precisamos nos saturarmos da palavra. Isso aqui, irmãos, isso aqui não é para tampar buraco no dente cariado, mas é para encher a nossa vida de uma forma tão grande que nós possamos transbordar da palavra. Coma a palavra, coma a palavra. Se você quer ser forte diante do Senhor, coma a palavra. E vale ressaltar, mesmo que o mundo diga que isto aqui é apenas um livro escrito por homens, o Senhor diz para você: eis a minha palavra, digna de toda confiança. Isto aqui é a palavra viva de Deus, literalmente, para a nossa vida, literalmente. Escrita por homens, sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. E eis a Bíblia diante de nós há tanto tempo. O Antigo Testamento, como nós o conhecemos hoje, desde os tempos de Jesus, veja, desde o tempo de Jesus, é o mesmo Antigo Testamento, sem mudanças. Os judeus já conheciam o Antigo Testamento que nós conhecemos hoje, na sua integridade. O Novo Testamento tem 1.800 anos aproximadamente, que é o mesmo Novo Testamento. Desde que o cânon foi fechado, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Entenda isso. Portanto, é a palavra viva de Deus, imutável, que não muda, Oh, glórias! E ainda, quando nós queremos crescer, nos fortalecer na presença do Senhor, necessário é oração. Oração. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar a necessidade de conversar com Deus. Nós temos que orar. Ore. Tenha tempo para conversar com teu Senhor. Reserve tempo para conversar com teu Deus. Reserve tempo para expor a tua vida ao Senhor e experimente a força de Deus no teu viver. Irmãos, eu quero afirmar para vocês o seguinte: se não fossem as minhas orações, certamente eu já teria sido destruído pelo maligno. Certamente já teria sido. Porque a batalha não é fácil. A batalha não é fácil. Todo dia o maligno ele tem o prazer de criar alguma coisa nova para colocar diante de mim e falar: olha, fracassa nisso, não é desse jeito, isso aqui é melhor, e vai por aí. E ele faz a mesma coisa com você todo santo dia. Todo santo dia o maligno tem algo para fazê-lo desistir de Deus. Te oferece um prato novo, uma porta grande, gigantesca, nova, pensamentos novos, filosofias loucas dos últimos tempos são inseridas e colocadas diante de nós. E nós olhamos para todo esse panorama dos últimos tempos. E se nós não tivermos uma vida de oração, vamos absorvê-lo e certamente seremos afastados da presença do Senhor, enfraquecidos e afastados. Amém? Davi entendia, irmãos, que era preciso fortalecer-se no Senhor. Davi entendia que era preciso ter uma vida de comunhão, e eis que ele buscava a presença de Deus. Ele procurava uma vida de unidade com o Senhor. Ele alimentava-se com a palavra. Davi já tinha
partes da palavra. Davi tinha os profetas, Davi tinha o Pentateuco, Davi tinha partes que já eram o suficiente para que ele tivesse uma vida firme aos pés de Cristo. Ele conhecia os feitos de Deus. E certamente era um homem que clamava, um homem que buscava, um homem que estava em comunhão com o Todo-Poderoso. Oh, glórias! Nós, a exemplo de Davi, precisamos perseverar, irmãos, perseverar. Perseverar é a qualidade daquele que fica firme, permanece firme e constante na fé. Persevere, tenha uma fé firme, uma fé constante, mesmo em meio a tantas dificuldades dos últimos tempos. E lembre-se, quando você transfere para Deus o cuidado da tua vida, Ele vem sobre você, Ele ensina-o a esperar, Ele enche teu coração de ânimo, Ele te fortalece. Ou seja, Ele renova as tuas forças, renova a força do cansado. Ele faz voar-nos como águias. Oh, glórias! Em meio às tempestades da vida, Ele é a nossa paz. Em meio aos momentos difíceis, Ele é o nosso alicerce. Deus é aquele que te guarda. Deus é aquele que te fortalece. Deus é aquele que espiritualmente te protege. Nada é por acaso, mas o mover do Senhor é uma verdade na tua vida. Mas lembre-se, tudo isso é fruto de busca, relacionamento e dependência com o Pai. Amém? Deixe Deus cuidar de tudo. Deixe Deus cuidar de tudo. E quando nós deixamos Deus cuidar de tudo, nós vamos ver, irmãos, que verdadeiramente o Senhor é conosco. Ele nos protege, Ele nos envolve, Ele move na nossa existência, Ele nos dá alegria, paz, satisfação, o prazer em estarmos diante dEle. Mas para que isso aconteça, tenha comunhão. Queira, a exemplo de Davi, rejeitar as oportunidades ruins e abraçar o Senhor, mesmo em meio às adversidades. Amém? Mesmo em meio às adversidades. Olha só, sem fé, se não houver uma fé verdadeira, é impossível transferirmos o nosso cuidado da nossa vida para Deus. Portanto, creia no Senhor, espere na providência de Deus. Ele é contigo, Ele quer te abençoar, é promessa dEle para a tua vida. Amém, igreja? Oh, glórias! Deixe Deus cuidar de tudo, deixe Deus cuidar de tudo. Vamos orar. Amado Deus, eu quero clamar que Tu nos ensine, Pai, a vivermos essa dependência e a transferirmos para Ti o cuidado na nossa vida. Aprendermos, ó Deus, a confiar, a esperar, que nós possamos nos fortalecer e sermos fortalecidos por Ti, para que assim, Senhor, nós possamos transferir toda a nossa vida e vivermos uma dependência completa de Ti. Senhor, abençoa-nos e fale continuamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Oh, glórias! Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluias! Oh, glórias! Transfira para o Senhor o cuidado da tua vida. Aleluias! Mensagem 1445.